Irmãos, quero convidar-vos a Apocalipse capítulo 19. Nós vamos, de uma forma breve, lermos este texto e vamos considerá-lo. Quando olhei para Apocalipse 19, eu lembrei-me que ficaria bem este tema. Explicarei porquê. Bodas sem cardápio. Eu acho que a maioria de nós, de facto, quando tem necessidade de deslocar-se a um restaurante, normalmente falo por causa da ementa, não é? Do cardápio. Falo porque, por exemplo, se o Walter quiser comer um bom bacalhau, ele já sabe muito bem onde é que se come, não é, Walter? E se nós quisermos, podemos perguntar ao Walter o que ele diz, não é? Então, um bom bacalhau come-se num determinado restaurante, que eu não vou fazer publicidade aqui, não é? Embora todos nós temos gostos diferentes. Mesmo quando se está a falar numa cerimónia de casamento, se tiver um bom cardápio, nós achamos que o casamento valeu a pena, não é? Enfim, a comida muitas vezes serve de qualidade às coisas, não é? Quando vamos a Apocalipse capítulo 19, que eu quero convidar os irmãos a lerem, do verso 1 ao verso 9, é-nos dito assim: depois destas coisas, eu ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois que lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Que texto interessante. Às vezes nós achamos que pregar no Apocalipse é complexo. E, meus irmãos, eu concordo convosco. Concordo que sempre que nós vamos ao Apocalipse, nós temos que ter muito cuidado no que se diz. Porquê? Porque, de facto, como sabem, estes capítulos 17, 18 e 19 formam, efetivamente, a 6ª secção paralela do Apocalipse. Isto é, o Apocalipse está, de facto, caracterizado, ou, neste caso, alinhado por 7 secções. E aqui nos capítulos que nós vemos, sobretudo o capítulo 17 e 18 antes, nós temos a chamada queda da Grande Babilónia. Eu não vou entrar por aqui, irmãos, noutra altura podemos conversar sobre isso, mas no capítulo 19, que nós acabámos de ler, há aqui uma descrição que é contínua, isto é, nós sabemos que temos aqui detalhes de 2 banquetes. Curiosamente, o banquete do casamento entre a noiva e o cordeiro, e temos depois um banquete da queda da prostituta. É interessante. Às vezes há pessoas que celebram por diferentes motivos. A mesa nem sempre nos oferece motivos igualmente bons para celebrar. Há pessoas que às vezes estão a comer para celebrar a derrota de alguém. Outras vezes nós pegamos a mesa para celebrar uma vitória nossa. De facto, quando olhamos para aqui, nós percebemos que há aqui momentos em que, de alguma forma, é feita uma exultação por causa daquilo que, na verdade, acontece de bom. E há aqui também algumas alturas em que nós percebemos neste texto em que existe uma espécie de exultação a respeito daquilo que não é tão bom. Se repararem, e com um bocado de calma podemos perceber isso, que neste texto, enquanto a noiva é honrada, a prostituta é julgada. E se olharem para o texto, veem isso. Enquanto a prostituta diz ai, por exemplo, a igreja diz
aleluia. Então há aqui um misto de sentimentos a respeito daquilo que o texto nos diz. Mas, meus irmãos, as bodas do Cordeiro, de facto, é um evento descrito neste capítulo 19 do livro de Apocalipse, que é interessante que João já nos tinha falado anteriormente sobre esta questão que nos apresenta no capítulo 19. Só que no capítulo 19, e sempre que acontece, de secção para secção, sempre que há uma repetição de alguma revelação, ela vai sempre um pouco mais longe. Isto é, eu diria que o Apocalipse é uma espécie de revelação em zoom. Isto é, cada vez que o elemento é tratado ou repetido, ele vai se ampliando na sua compreensão. E é por isso que nós temos 7 secções no livro do Apocalipse. Isto é, reparem que se os irmãos virem com atenção, vão encontrar algumas coisas nos capítulos finais que já foram falados nos capítulos anteriores. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez que João recebe, ele recebe a revelação, e cada vez que ele a recebe, ele está a falar da mesma coisa, mas de uma forma mais ampliada. É como se de repente alguma coisa se abrisse de uma forma maior para nós, para uma compreensão muito maior. E de facto, meus irmãos, encontramos que, eu não quero entrar aqui em pormenores de facto muito técnicos sobre isto, mas as bodas do Cordeiro, elas são vistas de diferentes formas por 3 escolas. A chamada escola preterista, a pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Eu não vou agora entrar aqui nestes pormenores, mas basicamente o que é que acontece? Quando nós olhamos para as bodas do Cordeiro, é bom que nós compreendamos como é que situamos. Por exemplo, os preteristas, como diz a palavra, significa que tudo o que está no Apocalipse já aconteceu. Portanto, há uma escola que acha isso. Tudo o que está no Apocalipse aconteceu já no primeiro século. Aconteceu mais ou menos no período entre 64 e 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém sobretudo. Ok? E nós temos que respeitar as posições de cada um. Porquê? Porque quando olhamos para o Apocalipse, nós temos que perceber que ele é escrito numa linguagem para que nós próprios não achemos que sabemos quando é que Cristo volta. Porque se fosse escrito numa linguagem fácil e acessível, eu acho que todos nós iríamos, de alguma forma, dizer Cristo vem em determinada altura, e aquilo que foi o desafio do Senhor Jesus, quando Ele nos disse que nós devíamos estar preparados, parece que cai. Então, o que é que nós sabemos? Sabemos que todos nós temos liberdade de olhar para a revelação bíblica, e desde que nós não contrariemos aquilo que é o espírito do ensino das Escrituras, temos liberdade de entender o que nós achamos. E há vários servos de Deus fiéis que têm estudado. A escola preterista faz isto. Pretérito, isto é, passado. Tudo o que está no Apocalipse aconteceu no momento da queda de Jerusalém. Depois há outros irmãos que pensam chamada posição pré-tribulacionista. Isto é, esta boda dos cordeiros vai acontecer antes, não é, da vinda de Cristo. Isto é, estas pessoas, a igreja vai embora para a eternidade antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isto é, não passará pelo momento de tribulação na terra. E há depois os irmãos chamados pós-tribulacionistas que acham que a igreja atravessa tudo isso e, portanto, neste caso o que vai acontecer, assim de uma forma simples, é que a igreja vai estar cá e, portanto, as bodas do Cordeiro irão acontecer em momentos diferentes. Porquê é que eu coloquei isto aqui, irmãos? Foi exatamente para nós percebermos que nós não temos que achar que compreendemos todo o livro do Apocalipse para sermos bons cristãos. Como nós não temos de forma alguma achar que nós temos que defender uma posição e de alguma forma dizer, como alguns muitas vezes disseram, que para ser um bom cristão tem que ser um pré-milenista. Esqueçam, não é nada disso. Nós olhamos para a palavra de Deus e temos que perceber que ela nos remete para uma grande verdade, e essa verdade qual é? Theo, tu precisas de estar preparado porque a volta de Cristo vai acontecer e ela pode acontecer quando tu menos esperas. Esta foi a mensagem que o Senhor Jesus nos deu. E, meus irmãos, olhando para isso, quando nós encontramos todos estes textos e todas estas informações que nos chegam a respeito das diferentes posições sobre o Apocalipse, a grande pergunta é esta: e então, acerca das bodas do Cordeiro? Sabem que para nós entendermos este texto aqui especificamente, nós temos que perceber que no tempo do Senhor Jesus havia uma forma das pessoas se casarem, muito diferente daquilo que é o tempo que nós hoje vivemos. Aliás, hoje parece que o casamento entrou numa espécie de espiral negativa e não tem nada a ver com aquilo que na verdade é a apresentação que a cultura judaica nos dá do casamento e sobretudo aquilo que o Senhor Jesus nos falou sobre isso. Em primeiro lugar, havia um tempo
em que os noivos, neste caso as pessoas comprometidas, homem e mulher, tinham uma espécie de contrato de casamento. Aquilo era um compromisso sério. Essa primeira fase era uma coisa séria. Isto é, eles comprometiam-se uns com os outros e de tal forma aquela primeira fase do acordo de casamento era sério que eles estavam legalmente casados. É como se eles estivessem legalmente casados. Isto é, eles comprometiam-se e já nessa altura a bênção era declarada sobre os noivos. Havia uma segunda fase em que acontecia uma espécie de um período de intervalo entre o contrato de casamento e a festa. Não é? Há ali um período de tempo, não é? Que era geralmente nesse intervalo que o noivo ia pagar ao pai o dote da menina. Não é? Quem não pagasse logo na primeira fase tinha que pagar na segunda, certo? E não fugia daí, porque a terceira não havia. Tinha mesmo que cumprir realmente essa responsabilidade. Depois, no fim desse intervalo, acontecia uma espécie de procissão, ok? Lembram-se o que é narrado em Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus fala, não é? Das 10 virgens, a parábola das 10 virgens? Haveria um tempo em que, a certa altura, o que é que acontecia? O noivo saía e, junto com os seus amigos, fazia uma espécie de procissão, uma caminhada até ao lugar onde a noiva estava. Hoje, se lerem Mateus capítulo 24, os irmãos vão ver aquilo que Jesus explica acerca disso. Não é? Então, o que é que acontece? Quando ele chegava à casa da noiva, então ele conduzia a noiva ao lugar onde passaria o resto do tempo com ela. Porquê é que eu estou assim de forma rápida a mencionar isto aos irmãos? Porque nós precisamos de perceber como é que o casamento funcionava naquela altura para percebermos o enquadramento daquilo que nos está a ser dito aqui, a respeito das bodas do Cordeiro. Nós podemos compreender de uma forma clara que há uma relação direta entre a forma do casamento acontecer naquela altura lá em Israel e a relação entre Cristo e a sua própria igreja. Portanto, o contrato de casamento já está firmado, meus irmãos. O noivo já pagou o dote pela sua noiva, derramando o seu próprio sangue na cruz. Já está tudo oficializado e o que acontece daqui para a frente é irrevogável. Cristo vai voltar em procissão para levar a sua noiva. E é interessante porque agora nós estamos no período do intervalo entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda. O tal período de intervalo de relacionamento, e é nesse período de intervalo que a noiva se prepara, que a noiva se adorna, que a noiva se veste de linho, como diz o texto, que a noiva é santificada, ela é vestida de justiça, ela é vestida das vestes que foram lavadas no sangue do Cordeiro. A sua justificação é resultado puramente da graça do noivo, da soberana graça de Deus. A noiva do Cordeiro é santa, é fiel. Ela espera de uma forma ansiosa pela vinda do noivo. E ela sabe que o noivo vem. A igreja espera esse momento. Quando esse período de intervalo chegar ao fim, o noivo virá, tomará a sua noiva, acompanhada com os seus anjos em procissão, e a festa do casamento começa. João está a dizer-nos isso. Neste capítulo 19, nós chamamos a atenção para esta voz que surpreende João. Se repararem no versículo 1, depois destas coisas, ouviu no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! João é surpreendido aqui quando de repente ele ouve uma voz do céu que chama a atenção dele, e essa voz do céu é declarativa daquilo que está escrito. Aleluia! Curiosamente, sabem, não existe passagem nas Escrituras onde apareça tantos aleluias quanto aqui. E curiosamente até, a palavra aleluia, que é uma palavra de origem hebraica, é a primeira vez que acontece no Novo Testamento. Curioso, não é? Aleluia! Salvação e glória ao nosso Deus. João é surpreendido quando ele ouve uma voz do céu a fazer esta profunda declaração. Ele é surpreendido quando, de repente, ele se apercebe que aquela declaração é uma declaração única. Ele nunca a tinha ouvido antes. Ele percebe que chegamos a um momento em que há um conjunto declarativo de afirmações que realmente levantam toda esta honra, esta glória ao nosso Deus. Porquê? Por causa da sua salvação, do seu poder. Tudo está reunido agora em Deus. E por isso eles clamam aleluia.
É de facto um momento de grande alegria, de grande efusividade, de grande satisfação pela salvação que na verdade acontece e que é reconhecida. Mas sabem, há também uma resposta que vem do verso 5. E se repararem no verso 5 está a dizer: saiu uma voz do trono. Já não é a voz que vem do céu, é a voz que vem do trono. O trono é o lugar onde Deus está. E há uma espécie de resposta, há aqui uma permuta de afirmações que são incríveis, que só acontecem neste momento da história. Estamos a falar de um momento único da história, em que do trono saem palavras: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temeis, os pequenos e os grandes. Que grande englobamento que as bodas do Cordeiro vão fazer. Ela vai reunir todos, grandes e pequenos. Não importa se são grandes em altura, se em idade, não importa se são grandes no que quer que seja, toda a gente vai estar reunida neste momento. Será provavelmente o único momento da história da eternidade em que as bodas do Cordeiro vão sentar todos à mesa. Todos vamos estar lá, pequenos e grandes, não importa a tua condição. Uma só condição, e ela é relatada aqui mais à frente. Então nós olhamos que o versículo 6 e 7 do capítulo 19 tem uma afirmação tão bonita. Diz: aleluia de novo, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Meus irmãos, João está a dizer que vai chegar a altura em que muita gente vai estar desejosa que as bodas do Cordeiro aconteçam. Nós hoje vivemos tempos preocupados com a nossa barriga, preocupados com a forma como nos alimentamos, vivemos dias hoje tão preocupados com a nossa estética, etc, etc. Vai chegar a altura que nós não vamos ficar preocupados com o que comemos, mas sim com aquele momento fantástico onde nós seremos chamados para as bodas. Hoje nós vivemos momentos de tanta preocupação. De facto, o apóstolo João tinha a certeza absoluta que esta festa que se inicia com as bodas do Cordeiro vai durar para sempre. A comunhão vai ser uma comunhão sem igual entre o Redentor e os seus redimidos e não mais terá fim. Eu pergunto, o que é que nós estamos à procura? O que é que nós, crentes de presente século, o que é que nós desejamos? Em que é que nós nos dedicamos? Qual é a nossa grande procura? Qual é, de uma forma efetiva, a nossa grande esperança? É interessante, meus irmãos, que há uma mudança muito interessante no versículo 9, porque a figura muda e os fiéis aparecem. No versículo 9, se repararem, e vamos lá, então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Reparem que deixou de falar de noiva para passar a falar daqueles que são chamados. Eu acho isto muito interessante. Chegará a altura que tu te identificarás perante o teu Senhor, não como pertencendo à igreja, mas como sendo um redimido único por Jesus. Há aqui uma mudança que eu acho que é muito significativa. Ele deixa de ver a noiva e passa a ver multidões e multidões de pessoas resgatadas pelo sangue de Cristo. Se a igreja não te servir para te aproximar do Senhor, então não terás qualquer hipótese de sentar à mesa. Ela serve-te apenas para tu perceberes o lugar de todos à mesa, porque chegará a altura que, na verdade, a igreja deixa de ser significativa para cada um de nós, na presença do Senhor, passar a ser uma pessoa redimida individualmente. É por isso que o verso 9 é importante. Algo chama a atenção quando se fala de bodas. Nós perguntamos: qual é a condição de admissão às bodas? É por isso que eu dei o tema à mensagem Bodas sem cardápio. Reparem, fala de bodas, mas não fala do que se vai comer. E isto parece uma coisa nova na nossa maneira de pensar em boda. Reparem que o que está aqui em causa
não é tanto os conteúdos daquela boda. O que é mais importante é qual é a condição de admissão à boda. E o texto fala-nos sobre isso. Jesus já tinha falado sobre isso também. Quando ele nos cantou a parábola das bodas, ele mencionou isso. Ele diz-nos que, efetivamente, para pertencer àquele momento, para participar naquela boda, é necessário que todos se vistam de forma igual. E Jesus contou que a certa altura houve lá alguém que procurou infiltrar-se indevidamente na boda com vestes que não eram adequadas. Há tantos cristãos hoje procurando chegar a obter aquilo que é a graça do Senhor de diferentes formas, mas só existe uma maneira de alcançá-la. É através das vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, mais importante, a nossa preocupação de sermos boas pessoas, de sermos pessoas que conseguem aparentar algum tipo de nível de vida, é nós sermos bons cristãos, bons discípulos de Jesus. Sermos pessoas capazes de refletir o caráter de Cristo. Porquê? Porque chegará a altura em que nós somos chamados para as bodas e a condição de admissão é que é importante. Não precisas alimentar-te mais do que quer que seja, nem do ponto de vista espiritual, porque o Cordeiro está contigo. Como diz o texto, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa lâmpada. Chegará a altura em que tu não precisarás de alimentar-te com a palavra de Deus, porque o Cordeiro está contigo. Mas há uma condição de admissão e essa é única. É essa que nos leva lá. É essa que nos faz permanecer perto. Reparem que a condição é vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. É a imagem que João vê, é a imagem que ele nos traz. Curiosamente, a Bíblia está cheia de exemplos destes. Por exemplo, em Ezequiel, diz lá, também te oferecia um lindo vestido com bordados finos e sandálias de couro nobre. Também te vesti de linho especial e muitas outras roupas de grande valor. Os salmos dizem, mais que em suas vestimentas recobertas de ouro, está em seu interior a dimensão da sua honra. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 14, diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vestir-se de linho era algo rico, mas vestir-se fininho, ou finíssimo, era algo melhor. Sabem o que é que isso quer dizer? Está a falar da necessidade de se colocar bordados no linho. Nós sabemos que os bordados enriquecem. Os bordados dão outra beleza ao tecido. E é isso que está a ser dito aqui. Cristo é o nosso bordado. É Ele que borda a nossa vida e torna o nosso linho finíssimo. É a imagem que João nos traz. Na verdade, vidas não trabalhadas por Jesus, vidas onde não há o bordado de Cristo, onde não há o trabalhado de Cristo, não refletem verdadeiramente aquilo que é a condição para a boda. Nós precisamos de ser pessoas realmente trabalhadas, pessoas de alguma forma bordadas por aquilo que é a qualidade da vida de Cristo. De facto, João explica que o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos, diz ele. Ah, que interessante. Eles contrastam com os atos da injustiça da prostituta, por exemplo. De facto, fala de uma auto-ornamentação que foi possibilitada à noiva através da dádiva divina. Diz o texto que foi dada a possibilidade de vestir-se, de sorte que ela não se veste com os seus próprios méritos, mas sim daquilo que são os méritos de Cristo. A noiva apresenta-se ataviada, diz o texto. Ela se enfeitou a si mesmo, porém, a partir daquilo que Cristo oferece. Os bordados são de Cristo. Usando uma expressão muito atual, a cosmética é divina. Ela constitui algo para louvor e glória da sua graça. Há alguns cristãos que sabem que são alcançados pela graça, mas trabalham a sua vida cristã pelas obras. Não é isso que o texto está a dizer.
O texto está a dizer que do princípio ao fim é o mérito de Cristo. É Ele que faz o bordado no nosso tecido. É Ele que enfeita as nossas vestes. É Ele que torna o nosso linho finíssimo. São, de facto, a justiça dos santos. Que essa justiça dos santos que é alimentada não pelos meus méritos, não pela minha capacidade, não pela minha formação profissional, não pela minha formação, com certeza, intelectual, ela é formada por causa do bordado de Cristo na minha própria vida. É Ele que embeleza a minha vida, para que quando chegar a hora de eu ser chamado às bodas do Cordeiro, eu tenha as vestes adequadas para pertencer, efetivamente, àquele momento tão bonito. As bodas do Cordeiro deve ser o momento mais aguardado por todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Independentemente daquilo que nós achamos sobre as bodas. Apesar de haver diferentes opiniões, a verdade é esta: essa festa não será cancelada. Em tempos de pandemia, houve muitos concertos e muita coisa que foi cancelada. Mas esta festa não será cancelada. Ela tem data marcada. E essa data só o Senhor sabe. Esse dia chegará. O noivo virá. E diz o Senhor Jesus que Ele vai separar as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, os santos dos ímpios. A minha grande pergunta é: efetivamente, estás tu preparado para esse momento? Estás preparado para ser admitido à boda, ser chamado e convidado para a boda? Há muitos que entrarão no hall de entrada do átrio para a boda, mas não são chamados. O próprio texto mostra isto. Não é contemplar a mesa de longe, é tirar proveito da presença de quem está à mesa, Jesus. Ele é a pessoa que pode adornar as nossas vidas. É Ele que pode, de uma forma efetiva, trabalhar o linho que nos foi dado, a veste que nos foi dada. Fomos vestidos, foi-nos dada uma veste limpíssima, um linho fino. Mas esse linho vai ser bordado para que, quando chegar o convite para a boda, nós estejamos com as vestes certas e próprias para entrar e fazer parte da boda. De uma forma efetiva, meus irmãos, diz o texto: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ligando isso com aquilo que foi dito no domingo passado, a respeito do convite que Jesus nos faz, em Mateus, capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Nós nunca podemos desligar aquilo que é a participação nas bodas do Cordeiro com o trabalho que Cristo quer fazer connosco na nossa própria vida. Já te foi dada uma veste de linho fino, mas Cristo precisa de fazer o bordado na tua veste, na minha veste. E isso é algo que Ele quer fazer. Pensando nos atos dos santos, a minha pergunta é: como é que tu tens deixado que Cristo borde a veste que Ele já te deu? Como é que tu tens deixado que a justiça de Cristo te torne um discípulo de Cristo melhor? Muitos ainda estão caminhando em direção a Jesus, mas Ele próprio disse: tomai o meu jugo e aprendei de mim. O bordado de Cristo tem muito a ver com isto. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por este tempo, Senhor. Obrigado pelo desafio da Tua palavra. Obrigado, nosso Pai, porque às vezes nós sabemos, mas nos esquecemos. Mesmo assim, Tu disseste que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo quanto nos tens ensinado. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos de caminhar com Ele, para Ele nos fazer lembrar as coisas que nós já sabemos, mas que esquecemos. E, ó Pai, obrigado pelas vestes limpas, impregnadas da justiça de Cristo, quando Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Mas, ó Deus, permite
que haja liberdade dada a Cristo para Ele bordar a nossa veste com aquilo que são as características dele, a fim de que, quando tu nos chamares para a boda, as nossas vestes sejam finíssimas, com as marcas de Cristo em nós, com o exemplo de Cristo em nós. Torna-nos cristãos melhores, Senhor. Torna-nos pais melhores, filhos melhores. Torna-nos familiares melhores. Torna-nos uma igreja melhor. Em nome de Jesus. Amém.